Seja todos muito bem-vindos ao canal Superação Piedade. O assunto de hoje é acerca daqueles que seguem a Jesus. E aqui nós vamos falar de 3 tipos de pessoas, aqui da Bíblia, tá? E esse texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. E esse mesmo texto se encontra em Mateus, capítulo 8, verso 18. Mas o texto que nós vamos usar é o de Lucas. E aqui a primeira pessoa, olha só, né? Jesus estava caminhando, andando pelo caminho, né? E alguém disse para o Senhor: Senhor, seguir-te-ei para onde queres que fores. E Jesus olha para essa pessoa e diz assim: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo para essa pessoa, para esse indivíduo aqui? É que seguir ele, andar com ele, não é vida fácil. Tá? Para você que é pregador, que se diz pregador da palavra de Deus, pregador do evangelho, tá? Eu quero que você dê uma olhada para esse texto aqui, tá? Porque andar com Jesus não significa vida boa, não significa riqueza, não significa dinheiro fácil, tá? O evangelho de Jesus é missão e não profissão. O que a gente vê hoje em dia é que as pessoas estão fazendo do evangelho uma profissão, uma maneira fácil de ganhar dinheiro. E eu conheço pessoas que se negam a trabalhar, né? Conheço muita gente que não fica em casa o dia inteiro à toa. E a Bíblia diz que quem não trabalha, meu querido, não come, tá? Se você não gosta de trabalhar, você também não tem direito de comer. Eu conheço gente que fala assim: eu vivo pela obra. Tá? Ele fica o dia inteiro dormindo dentro de casa, enchendo a paciência da esposa, né? Mulher estressada, cansada, cuidando de filho, ainda tem que aguentar o camarada dentro de casa à toa o dia inteiro, tá? Para chegar à noite dizendo ele que está com a agenda cheia. Aí ele chega à noite, às 7 horas da noite, ele vai para uma igreja e ali ele prega ali 30, 40 minutos e quer que aquela igreja dá para ele uma oferta, dizendo: eu não cobro, né? Mas se a igreja não der uma oferta boa para ele, a próxima vez que ele for convidado para levar uma palavra lá na igreja, para auxiliar o pastor, ele também não vai. Tá? É desse jeito. Então o camarada, ele vê no evangelho uma maneira de ganhar dinheiro, de vida fácil, é o preguiçoso. Tá? Gente, eu fico indignada com gente desse jeito. Gente que só quer viver nas costas de Jesus, tá? Que usa o evangelho para ganhar dinheiro. Você não tem chamada nenhuma para pregar a palavra. Porque o próprio Jesus olha para essa pessoa e fala assim: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você está disposto, né, a passar fome, que nem Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no final do ministério dele ali, até que ele tinha umas regalias. Mas o ministério de Paulo, no início, era muita dificuldade. Paulo, ele trabalhava a noite inteira. Está lá no livro de Atos, lê lá que você vai ver. Ele trabalhava a noite inteira, né, no tiar, né, tecendo, fazendo tecido. E quando o dia amanhecia, ele ia para a praça vender os tecidos para arrumar dinheiro, para arrecadar dinheiro, tá? Para ele ir para a missão que Jesus chamou ele para levar o evangelho. Paulo nunca quis ser um peso para igreja nenhuma. Depois a gente vê a igreja dos Filipenses, né, ajudando ali com oferta. As mulheres ajudavam muito o ministério do apóstolo Paulo, tá? Mas era aquela pessoa assim que estava sempre levando o evangelho, sempre ali anunciando a palavra de Deus. E até hoje Paulo, apesar de ter morrido, ele continua pregando a palavra de Deus, tá bom? Então, se você quer pregar a palavra de Deus, não tem vida fácil para missão não, viu? Você vai ter que enfrentar chuva, enfrentar sol quente, muitas vezes não ter comida, tá? Muitas vezes você vai ter que dormir em qualquer lugar. Chegou a hora de dormir, meu querido, não fica aí escolhendo cama, hotelzinho de 5 estrelas, 3 estrelas. Tem gente que fala assim: não precisa ser um hotel caro, não, tem que ser hotel, né? Tem que ter comida boa, tem que ter cama boa. Mas para quem tem a missão de levar o evangelho, não tem nada disso, não tem. Tá? A segunda pessoa, ela é chamada, Jesus a chama, né? Que é o versículo 59. Jesus chama, mas ele fala assim, ó: deixa, Senhor, que primeiro eu vá enterrar meus pais. É aquela pessoa que tem compromisso com o pai, com a mãe, e não abre mão,
né, desse compromisso da família, de cuidar dos bens da família, para quê? Para fazer uma missão. Se você chamou, se Jesus te chamou, larga tudo e vá. Deus ele só chama quem ele vê que tem capacidade para desempenhar o trabalho. Mas esse fala assim, olha, Senhor, eu preciso enterrar meu pai, né? Porque naquela época o filho mais velho, até mesmo na minha época, os meus irmãos mais velhos eram os que não deixavam meu pai, estava sempre ali junto com meu pai, ajudando meu pai ali na fazenda, meu pai era fazendeiro, né? Então ele estava sempre ali cuidando, né? Ajudando meu pai, ele tinha aquela obrigação, aquele compromisso, tá? Então o próprio Jesus fala que aquele que não deixar pai, mãe, irmão e irmã, Jesus não fala que é para você deixar a mulher, sua esposa, fala para deixar pai, mãe, irmão e irmã, para segui-lo, tá? Por que Jesus não fala, deixa sua esposa, deixa seus filhos? Porque se você é casado, o seu compromisso, a sua missão é cuidar da sua família. Se você é um marido, é um homem casado, né, e quer ir sair pregando o evangelho a toda criatura, Deus não está te chamando para isso não, porque você já está inserido numa missão, que é cuidar da sua família. Eu vejo muito pregador, homem casado, que sai por aí pregando a palavra, diz que é missionário, sai por aí cantando, né? Mas abandona a mulher, abandona os filhos. Eu conheço um monte que já arrumou outro marido, que caiu no adultério, tá? Por quê? Porque você deixou de cumprir a sua missão dentro da sua casa. Se você decidiu casar, ter uma família, a sua missão é cuidar da sua família. Jesus disse que o homem tem que o quê? Amar a esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por a igreja, tá? A sua esposa é a igreja que você tem que cuidar. E tem outra, você que é pastor, que cuida da igreja do Senhor, você não é casado com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor já tem um noivo, que é Jesus. Você é casado com a sua mulher, então cuida da sua mulher, tá? Você está cuidando do rebanho junto com a sua esposa. A sua esposa foi chamada para te auxiliar. Então honre a sua mulher, honre a sua esposa, ame-a, cuide dela, tá? Eu conheço mulher de pastor que precisa trabalhar fora para comprar roupa, comprar calçado, porque ele não dá o dinheiro para ela comprar os calçados, para cuidar dela. E às vezes ela se sente até ameaçada, de uma certa maneira, de ser abandonada pelo marido, porque ela não tem condição de cuidar dela, porque o marido não dá para ela uma roupa, não dá, a mulher gosta de roupa nova, de calçado. Isso é errado? Claro que não, gente. Não é errado, não é pecado. A mulher precisa se cuidar, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz na sua palavra, uma carta que ele escreve à igreja de Corinto, eu acho que essa é para Corinto mesmo que ele escreve, né? Ele fala assim que os casados cuidam do quê? Das coisas de casado. Cuidem em agradar um ao outro. O marido casado, o homem casado, ele precisa de agradar a esposa. E a mulher casada, ela precisa agradar o marido. Então não é pecado, tá? Pecado é quando você deixa a sua missão na sua família para cuidar daquilo que você não foi chamado mais, tá bom? E outra coisa, Paulo também fala que o solteiro, eles cuidam das coisas do Senhor. Tá? Então, se você é solteiro, você tem a oportunidade de cuidar das coisas do Senhor, tá bom? Então, essa pessoa, essa segunda pessoa aqui, né? Jesus chama ela, né? Jesus chama essa pessoa, mas ele fala assim, ó, primeiro eu tenho que enterrar meu pai, né? Mas Jesus fala para ele, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ou seja, venha cuidar das coisas do pai, venha para essa missão que eu estou te chamando, porque do seu pai, da sua mãe eu vou cuidar, né? A terceira pessoa aqui é uma pessoa que diz assim, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro eu tenho que despedir daqueles que estão na minha casa. É aquela pessoa que tem dificuldade de deixar a sua casa. Jesus ele não está chamando ninguém casado aqui. Dessas três pessoas aqui, nenhuma delas são casadas, são solteiras. Elas estão preocupadas o quê? Com a casa, com a família, com o pai, com a mãe. Ah, deixa eu despedir primeiro. Jesus, quando ele te chama, né, Jesus fala assim, aquele que não largar pai, mãe, irmão, irmã, não é digno de mim, tá? Jesus ele não está dizendo, aquele que não largar a esposa, que não largar os filhos, não é digno de mim. Jesus não está dizendo isso.
Você sabe por que que Jesus não falou isso? Porque se você é casado, você já tem uma missão já estabelecida, tá? Então vamos fazer a obra do Senhor, mas com zelo, com respeito, tá? Sabendo aonde nós estamos. Eu sou casada, então qual que é a minha missão? Cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, né? E para você que é casado, que é pastor, né? Tem muitos pastores que acham que a esposa dele é a igreja, tá? Ele dedica 24 horas para a igreja, mas a esposa, a igreja já tem um marido, é Jesus, tá bom? Então a sua esposa está dentro de casa, é sua mulher. Então você tem que dedicar 24 horas para ela, tá? É para ela que você tem que dedicar. Você que é pastor, você que tem uma família aí que tem deixado a desejar, tá? Tem deixado, cuida da família dos outros, mas não cuida da sua família. Você vai ser cobrado, Deus vai cobrar de você, você pode ter certeza disso. Deus vai cobrar de você, porque Deus fala, Jesus fala para você para cuidar da sua esposa, como ele cuidou da igreja e se entregou por ela, tá? Então a sua missão, meu querido, minha querida, é de fazer a obra do Senhor dentro da sua casa. Se você é uma esposa, dedica-se em ajudar o seu marido, em auxiliá-lo, tá? É auxiliadora. A missão da mulher é auxiliar o marido. E a missão do marido é cuidar da esposa e da família. Tá bom? Me segue lá no Instagram, é @mppiedade. Lá tem foto da minha família, tem foto. Sempre que eu saio, tiro umas fotos. Eu gosto de planta, tem foto das minhas plantas lá no Instagram. Então me segue lá. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha para mim. Se inscreva nesse canal e um grande beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!